Queridos, hoje nós vamos falar sobre quando o trabalho é vapor. Quando o trabalho é vapor. Em nossos sermões expositivos no livro de Eclesiastes. Quero convidá-los a ficar de pé para abrir o texto no capítulo 2 e lermos do versículo 18 ao versículo 26. Quando o trabalho é vapor. Senhor, nós estamos aqui na Tua casa e pedimos a Ti que nos dê santa reverência no momento da exposição da Tua palavra. Guie meu coração, Senhor, para falar ao Teu povo e possamos ler a Tua Escritura Sagrada. Ela é que nos alimenta a alma. Dirige o Teu povo, Senhor. Obrigado pelos irmãos que vieram para cultuar a Ti. Que o Senhor possa receber cada ato que estamos fazendo aqui para Ti. No nome de Jesus, oramos. Também aborreci de todo o meu coração com que me fadiguei debaixo do sol, visto que seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estúpido? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me fadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem ele não se esforçou, a quem não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa seu coração. Também isso é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem, e lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Deixe sentar, irmãos. Geralmente, quando olhamos determinados produtos cuja marca que possui certo prestígio e tradição, via de regra, o que encontramos em sua descrição ali bem perto do seu logotipo, logomarca, seu emblema, talvez você vai encontrar ali uma datação. Datação esta que remete à fundação daquele negócio, daquela empresa. E lá você vai ver um registro, uma datação, 1900 e alguma coisa, 1600 e alguma coisa, ali mostra a tradição. Evidentemente, nem todo mundo faz isso, nem todos os negócios fazem isso. Mas os que fazem querem comunicar longevidade no seu negócio, tradição, excelência. E esta marca, ou que este produto vem passando por gerações, desde sua fundação. Por exemplo, uma empresa no Brasil, irmãos, a empresa mais antiga do Brasil, constituída no Brasil, e que está em atividade até hoje, é a Casa da Moeda.
a Casa da Moeda do Brasil. Ela foi fundada no dia 8 de março, em Salvador. E ainda no período colonial, quando o imperador do Brasil era Dom Pedro II, imagine, ano de 1644. Foi constituída a priori para cunhar moedas por causa do grande extrativismo mineral de ouro no nosso país, naquela presente data. Então, a Casa da Moeda foi constituída para cunhar moedas de ouro. A Casa da Moeda hoje ela é responsável por impressão de moeda, o dinheiro que você tem físico, papel, cédulas, papel moeda, que chamamos de cédula. A Casa da Moeda é responsável por imprimi-los, também selos postais. Ao longo desses séculos, a Casa da Moeda foi se estabilizando em alguns locais do país e hoje ela está lá no estado do Rio de Janeiro e fez esse ano, passou no último dia 8 de março, 330 anos de fundação em solo brasileiro. Muito tempo, né, irmãos? Para uma empresa. Isso é impressionante. Quem é empreendedor aqui, me ouve esta manhã, deseja que o seu trabalho tenha sucesso e longevidade. E além disso, tenha lucro. O trabalhador que está aqui me ouvindo também essa manhã, que não é empreendedor, mas é trabalhador, ele também deseja fazer parte de um quadro, de uma boa companhia, que ele possa dar benefícios, remunerar bem, dar condição de vida aos seus filhos por meio do trabalho, do labor, da vida laboral. Vou usar essa expressão sempre aqui. Vida laboral. Isto é um grande desafio no nosso país. Escutem, vou trazer algumas informações aqui que é importante. É um grande desafio no nosso país, no país que vivemos, ter negócios assim, com esses adjetivos. Um negócio produzindo, um negócio dando certo, um negócio sendo lucrativo e dando bons recursos para aquele que trabalha. A carga tributária no nosso país, meus irmãos, os impostos, estrangulam muitas empresas, principalmente os pequenos e médios negócios que ocupam cerca de 65%. As indústrias ou as grandes indústrias, elas possuem cerca de 30%, mas também ela sofre com as grandes cargas tributárias. E o setor agropecuário também ele ocupa no nosso país 5% da fatia do PIB brasileiro. O que é o PIB brasileiro? O PIB brasileiro é o produto interno fabricado no Brasil. Tudo aquilo que o Brasil produz, a riqueza produzida pelo país. Então você tem ali 65% dos negócios, pequenos negócios. Então muitas pessoas trabalham em pequenas empresas, em pequenos negócios de serviço. Essa fatia aí é 65% no Brasil de produção. E pessoas aqui trabalham em indústria ou grandes indústrias, representam apenas 30%. E o setor agropecuário representa mais 5%. Nosso país está na lista, meus irmãos, daqueles que mais arrecadam em carga tributária. Então o PIB brasileiro, quando comparado com o IDH, que é um outro índice, é o índice que mede o desenvolvimento humano, desenvolvimento dos patriotas, é um índice que mede o desenvolvimento da sua vida familiar, as condições que você tem. Quando se pega em média o PIB brasileiro com o índice de crescimento humano, ou desenvolvimento humano, se tem que a população está entregando muito imposto, o país está arrecadando muito impostos e não retorna para o seu contribuinte de modo como benefícios. Então, ouçam, o nosso país ele é um campeão em arrecadar impostos. Muitos tributos são arrecadados em nosso país, mas eles não são convertidos, segundo esses índices, não são convertidos para nós, os contribuintes, em segurança, saúde, lazer, transporte, saneamento básico, educação e emprego. E você sabe muito bem disso. Em suma, cada vez mais as empresas, por causa da força tributária que o país lhe impõe, muitas empresas entram em falência. A carga tributária imposta a eles é tão brutal que a economia se retrai, a pobreza avança
a violência aumenta e muitos impostos não ficam apenas nas portas das empresas, na contabilidade da empresa. Ela vai para onde? Para o bolso do brasileiro. E você sente, cada vez mais o seu bolso vai ficando empobrecido. Cada vez mais o brasileiro fica empobrecido. Ele não tem condições de fazer muita coisa. Então isso causa hesitação no trabalhador brasileiro. Talvez muitos de nós aqui fiquemos assim, nos sentimos sem condições de fazer muita coisa que a gente queira fazer. Mas é por causa desses fatores externos, irmãos. E muitas vezes você acaba demonizando o seu trabalho, o seu emprego, sem avaliar essas coisas. Você começa a falar, eu não vou fazer escada para o meu patrão subir. Isso é um discurso completamente equivocado. Você começa a dizer, a praguejar do trabalho que você faz. Por quê? Porque você está desanimado. Você está entristecido, porque todo o empenho e o trabalho que você faz não lhe dá recursos para que você possa ter tudo o que você deseja, ou o que você precisa. Mas a realidade dos brasileiros, da grande massa dos brasileiros, está aqui no que eu estou dizendo. Então o problema não é muitas vezes a empresa que você trabalha, o patrão que você tem. Muitas vezes ele não consegue lhe dar condição, porque ele está sendo estrangulado por uma massa de tributos que lhe oprimem também. Infelizmente, irmãos, a cultura mundial de opressão e opressor, vindo do marxismo, colocou na mente de muitas pessoas que patrão é aquele que pisa no pescoço, que empresa não quer o bem para o funcionário. Eu sei que existem pessoas com dificuldades, liderança, pregadores que realmente são homens sem misericórdia, mas essa concepção revolucionária não procede das Escrituras. Existe o trabalhador, existe o empregador nas Escrituras, e Deus concede graça a ambos. Você não pode viver maldizendo o seu trabalho. É preciso rogar, meus irmãos, a Deus que nos dê uma política econômica justa no nosso país. A gente esquece de orar sobre isso. E muitas vezes o cristão esquece de olhar para o lado político e orar a Deus para que nos dê homens justos que governem em setores da nossa nação e principalmente no setor econômico, porque a economia do Brasil reflete no crente e naquele que não é crente. Então você pode estar padecendo economicamente e o ímpio também. A gente às vezes esquece daquilo que Paulo falou em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Paulo falou que, antes de tudo, nós devemos exortar, fazendo práticas de orações e súplicas, pedindo a Deus graça e favor por homens, que Ele investiu de poder e autoridade para que possam trazer para nós vidas tranquilas e mansas. São os políticos também, meus irmãos. Nós precisamos orar por eles. Muitos indicadores, talvez você não tenha percebido isso, mas muitos indicadores apontam que grande parte da população não conhece estes problemas econômicos. E por isso são atraídos por discursos ideológicos sem ter fundamento dos problemas, sem ter conhecimento dos problemas. E acabam reproduzindo ou repetindo discurso ideológico. A gente precisa ler sobre essas coisas, a gente precisa ter contato sobre essas coisas. Desde a escola a gente não aprende a cuidar de dinheiro, a gente não aprende a cuidar de investimentos. Desde a escola, isso deveria ser uma matéria para ensinar o povo a investir, o povo a economizar. Eu não estou falando aqui para vocês sobre questões de direita ou esquerda. Não é meu propósito. Até porque o que eu espero e o que eu espero que vocês também aguardem é o governo teocêntrico, quando Jesus irá governar aqui. Não estou aqui defendendo nenhum lado, nenhum outro. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, o Fórum de Economia Mundial, que sempre se reúne para fazer os medidores de várias nações no mundo, para ver como é que está o crescimento das nações, para ver como é que está o desenvolvimento pessoal de cada cidadão, de cada nação. Esse Fórum Mundial da Economia apontou que o nosso país, ele está no número 200, ou próximo do número 200 em quê? Em países que viabilizam melhores condições para empresas investirem em estrutura física no país. Em outras palavras,
o nosso país, ele dificulta a entrada de empresas que querem investir em infraestrutura no país. E como é que ele faz esse impedimento? Por causa das cargas tributárias. Ele eleva as cargas tributárias e faz com que muitas empresas não se aproximem para fazer investimentos no país. E qual é o resultado disso? A economia. O resultado disso está no nosso bolso, está na nossa condição. E esse mesmo órgão ainda diz que, além de dificultar, elevar o imposto, o nosso país ainda dificulta que estas empresas paguem os impostos. Ou seja, se uma empresa quer se estabelecer aqui no Brasil e trabalhar na infraestrutura do país, ela vai ter que montar ou gastar muito com uma estrutura complexa, contábil, para poder entender como pagar os impostos do Brasil. Imagine, irmãos. No final de tudo, isso acaba nos deixando mais ainda em situações difíceis. Agora, o colapso maior disso em nosso país, isso não é nem a ponta do iceberg que eu estou falando para vocês. A gente tem aqui outros problemas. A gente tem evasão de divisa, a gente tem impostos elevados, sim. A gente tem roubo, a gente tem suborno. A gente tem centenas de pecados no campo econômico que impacta diretamente a nossa vida social. E por isso nós precisamos pedir a Deus e rogar ao Senhor misericórdia e, por meio das orações, pedir ao Senhor que nos livre dessas coisas. Irmãos, tudo isso causa ansiedade no nosso coração. Traz grande massa de sentimentos que fazem pesar nosso espírito e fazem com que muitas pessoas não façam uma análise crítica e racional das coisas. Então eu convido a você que leia mais sobre essas coisas, pense mais sobre essas coisas, principalmente você que é um homem produtivo, um homem que trabalha. Hoje o pregador vai nos falar a respeito da vida debaixo do sol, sobre o fato de ser produtivo, sobre o cuidado que nós devemos ter de não incorrermos em um desenfreado caminho que muitos fazem na tentativa de fechar as contas no final do mês, e aí entram num ativismo terrível por causa dessa luta financeira que a gente atravessa em quase todos os meses, quase todos os dias ou anos da nossa vida. Salomão nos fará pensar como pessoas colocam a vida laboral em primeira instância, debaixo do sol, e aí por causa disso vai ter muitos fracassos e decepções emocionais, ao invés de lucro. No verso 18, acompanhe comigo aí. Ele diz assim: também aborreci todo o meu trabalho com que me fadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Você talvez já pensou assim: trabalho, e no final de tudo, será que vai valer a pena? Depois que o pregador analisou a sua própria vida, e ele viu que o fato de ser sábio, de ser astuto, daria o mesmo fim, que seria a morte, você lembra do último sermão? Ele ficou desencantado. Mas aqui, agora, a gente está vendo um outro desencanto. Um outro sentimento de correr atrás do vento. Ele se aborreceu de viver e agora ele está se aborrecendo da vida laboral. Ele está entristecido e ele está decepcionado com sua vida de trabalho. O observador da vida mostra desencanto quanto à vida profissional. Quando o homem chega a ter tristezas da profissão que ele faz, do que ele está produzindo nessa vida, porque ele não está tendo retorno, ele não está vendo o retorno. E o seu coração pode ficar assim muitas vezes, pelo fato de você estar produzindo, trabalhando e não ver aquele retorno que você quer. Há um desencanto na vida laboral. A gente viu aqui em sermões anteriores que Salomão era um homem polivalente. Ele era um homem que buscava excelência em tudo que ele fazia. E eu quero dizer para vocês que é assim mesmo que a gente tem que ser. Buscar excelência em tudo que faz. Você tem que ser o excelente trabalhador. Você tem que ser o homem que produz, a mulher que produz com excelência. Deve ser a nossa virtude. Trabalho é uma dádiva de Deus. Trabalho é uma vocação. Então a profissão que Deus te deu é uma vocação.
Pense nisso. Seja ela qual for, você não pode desprezá-la nem demeritá-la. Se você é um vendedor, se você é um médico, seja o que for, trabalho é vocação. Trabalho é uma dádiva que Deus dá. Por isso você tem que ter honestidade no trabalho que você faz. Você tem que ter assiduidade no trabalho que você faz. Você não pode ficar depreciando o trabalho ou a empresa que você está, porque isso é pecado quando isso acontece. Trabalho é uma dádiva. Deus te dá força para trabalhar. Deus te dá saúde para você produzir. Trabalho é uma dádiva, aonde quer que você esteja. Talvez você esteja achando que está no lugar errado. E muitas vezes é porque você está olhando o trabalho de maneira errada. Não está encontrando olhar para o trabalho e a profissão da maneira como você deveria olhar. E Salomão está mostrando aqui para a gente que muita gente faz isso. E quando isso acontece, você aborrece do trabalho, aborrece da profissão. Existem pessoas que têm 50 profissões e não se satisfazem em nenhuma delas. O problema não é a profissão, o problema está em você. E não tem olhado para ela como uma vocação, como uma forma de glorificar a Deus. Deus dá o trabalho para ser glorificado. Deus dá o trabalho para que nós tenhamos dignidade e Ele ser glorificado. Quando você olhar para o político, a política é um trabalho e uma vocação. Por isso devemos orar por eles. Quando você olhar para o professor é um trabalho e uma vocação. Devemos orar por ele. Quando você vê um vendedor, quando você vê um pedreiro, é um trabalho e uma vocação. Devemos orar por eles. Salomão mostra que ele possuía, nos textos que a gente viu, muitas profissões. Então tem muita gente, queridos, que é assim. Tem muitas profissões. Ele é matemático, ele é físico, ele é acadêmico, ele é tudo. Ele entende de biologia, ele entende de teologia, ele entende de todo o ramo do conhecimento. Aquele professor que domina diversas matérias, que tem e leciona em diversas cátedras. Existe também aquele outro homem que possui inúmeras profissões, como eu estava falando. Aquele que é sapateiro, ao mesmo tempo é estufador. Ao mesmo tempo é pedreiro e mecânico. Ele também mexe com eletrônica e elétrica. Ele também é encanador, vendedor, empreendedor, microempresário, empresário e por aí lá vai. Se fadigando e se cansando. Quer fazer tudo, não consegue às vezes fazer nada. Mas Salomão era assim, polivalente. Ele fazia e mexia de tudo. Salomão era o tipo de homem moderno hoje, como esses exemplos que eu coloquei, mas no final ele se encontrou desencantado com todo o seu trabalho. Por quê? Porque ele colocou todo o seu esforço, toda a sua vida laboral e todo o seu suor na dependência de si mesmo. Esse é um perigo que o trabalhador muitas vezes faz. Ele coloca a sua dependência em si mesmo, ou o resultado daquele trabalho em si mesmo, e no final muitas vezes ele se frustra. Veja aí o verso 19. Quem é que pode dizer se será sábio ou estúpido? Salomão perguntou: quem tocará ou aquilo que eu erigi? Quem é que vai dar continuidade a tudo que eu construí? O que fez Salomão ficar decepcionado foi essa expectativa. Eu produzi tanto, eu trabalhei tanto, eu me esforcei tanto, mas quem é que vai ser o próximo rei? Será que ele será sábio ou se ele será louco? Será que ele vai desprezar e vai jogar tudo pelo ralo que eu fiz? Será que o próximo que vai estar aqui no meu lugar vai produzir como continuidade tudo aquilo que eu fiz? Às vezes você fica com esse sentimento. Contudo, ele vai dizer, continua o texto falando, contudo, ele terá domínio sobre o ganho das minhas fadigas, a sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Seja ele sábio ou seja ele tolo, a verdade é que quem vai assumir o lugar de Salomão vai governar, seja com sabedoria ou seja com loucura. Ele vai empreender ou vai descontinuar tudo que Salomão fez. Salomão disse que todo o seu esforço que ele colocou em si mesmo, na sua própria expectativa de tudo que ele produziu, foi cansaço e fadiga, cansaço e vapor. Nós nos esforçamos, meus irmãos, por construir e deixar heranças que possam sustentar as nossas gerações, filhos, netos, pelo menos é o que nós presumimos. Entretanto, afinal de contas, não sabemos quem vai dar continuidade a tudo que nós vamos deixar.
Você às vezes trabalhou tanto, construiu tantas casas, e você não sabe se seus filhos vão torrar tudo assim quando você fechar os olhos. E às vezes isso lhe deixa ansioso. Às vezes você tem visto o seu filho ou a sua filha vivendo uma vida tão louca, tão inconsequente, e você está preocupado com que ele vai queimar tudo que você está se esforçando. Se eles vão desperdiçar com loucura tudo aquilo que você com sabedoria, esforço, cansaço, suor, vida laboral, empenho, abnegação, sacrifício, noites mal dormidas, tudo aquilo que você se esforçou. Será que eles vão abrir mão de tudo isso pelo supérfluo, pelo fútil? Não sabemos dizer. Isso aqui, meus irmãos, nos faz pôr o pé no chão e entender a nossa efemeridade. Todo esforço e trabalho que você faz, você tem que fazer confiando em Deus, que guiará o futuro. Nós temos limitações, nós não vamos ficar para sempre. Nós temos um tempo nessa vida, e o tempo da vida em que nós vivemos devemos ser produtivos e produzir para a glória de Deus e confiar que Ele cuidará das coisas quando nós sairmos dessa vida. Ele cuidará dos nossos filhos, Ele cuidará de tudo. O tempo de ser produtivo é hoje, a hora de fazer é agora, e fazer para a glória de Deus. Amanhã pertence a Deus. Não fique cansando o seu coração com isso. Não turbe o seu pensamento com isso. Outras pessoas ficam tão turbadas, achando que como é que vai ser quando chegar a velhice. O dia de produzir é agora. O dia de ser sábio é agora. É saber fazer o investimento agora. Porque quando a velhice chegar e a força não estiver mais com você, como está agora, você já foi prudente antes, você se organizou antes, você edificou para a velhice, você foi sábio e trabalhou para o amanhã. Então seja prudente agora. Pense na vida com sabedoria. Pense que a vida não é essa força o tempo inteiro. Um dia a fraqueza vai chegar, o limite vai chegar, a doença vai chegar, você vai morrer. Seja prudente agora. Honre o trabalho, honre a vida laboral, glorificando a Deus. Isso aqui, meus irmãos, mostra a nossa efemeridade, como eu disse. Salomão estava sufocado de tanto trabalho e tudo que ele construiu, e ficou desencantado porque ele ficava imaginando o dia que ele ia sair dessa vida e como seus empreendimentos ficariam. Isso aqui também mostra uma outra coisa. Põe os olhinhos no texto aí, no verso 20. Então me empenhei o coração de todo o trabalho que se fadigara debaixo do sol. A NVT fala um pouquinho mais claro isso. Ela diz assim, ó: assim cheguei a desesperar e questionei o valor de todo o trabalho árduo que fez debaixo do sol. O pregador está mostrando aqui que o homem que faz da sua vida profissional e liderança, sua vaidade, seus títulos, seus empreendimentos, construções que ele faz, se ele faz isso de sua vaidade, isso já se tornou um ídolo no seu coração. Então é um outro problema que a gente às vezes incorre no trabalho, fazer do trabalho um ídolo, colocar o trabalho como primeira instância em nosso coração. Às vezes o trabalho é um ídolo no seu coração, você troca tudo pelo trabalho. O trabalho é primeiro na sua vida. Você tem que considerar o trabalho, mas você tem que glorificar a Deus trabalhando. E às vezes o trabalho é um ídolo na sua vida, ou às vezes você se torna o Deus do seu trabalho. Salomão estava se tornando assim, o Deus do trabalho, o Deus de tudo que ele produzia. Tudo que ele construía se tornou ídolos no seu coração, por isso sufocou a sua alma. Aí você passa da hora, se esforça tanto para galgar aquela posição, para assumir aquele lugar. E muitas vezes aquilo está lhe afastando da graça de Deus, está lhe afastando da boa comunhão na igreja, está lhe afastando da atenção da família. E você está sendo seduzido por essas coisas, inflamando seu coração por isso, do cansaço, da vaidade destas coisas, irmãos. Cuidado com o trabalho que não glorifica a Deus. Cuidado com a vida laboral que não edifica para a glória de Cristo. E ele começa a questionar. Uma pessoa que vive assim começa a questionar, começa a desesperar da vida. Se você fizer a sua vida dessa maneira, você vai se desgastar tanto que você vai se desesperar.
você vai começar a entrar em hesitação e ansiedade. Pessoas vivem ansiosas, em ansiedade de tanto trabalho. Eu não vou dar conta disso, eu preciso dar conta daquilo. E você começa a adoecer. O trabalho Deus não nos deu para adoecer. O trabalho Deus não nos deu para que a gente fique desesperado dele. O trabalho Deus nos deu para que ele seja. Haverá sim suor, haverá esforço, mas ele deve ser leve. Ele deve progredir a sua vida e a sua vida progredir junto, mas ele deve ser levado com leveza. Irmãos, não faça da sua vida profissional ou a vida laboral uma forma ou formação acadêmica sua para galgar um novo estágio de trabalho como a sua vaidade. Isso vai fazer você desesperar da vida. Isso vai fazer você considerar tudo como vapor, as coisas importantes como vapor. E depois o próprio trabalho vai se tornar um vapor em suas mãos. Você não vai ser o último profissional. Você não será o último empregado. Você não será o último empregador. Salomão não seria aqui o último rei dos hebreus. Outros viriam. Ele está mostrando aqui que a gente precisa olhar o trabalho nessas perspectivas, irmãos. Dar o seu devido valor. Por isso, então, vale a pena trabalhar. Deus dá o trabalho para a nossa dignidade, nosso empenho. Devemos buscar ser produtivo. Sua família precisa que você trabalhe. Eu não estou fazendo apologia aqui à vagabundagem. Desculpe o peso da palavra. Deus não nos chama para sermos vagabundos. Deus quer que a gente seja produtivo. Você não pode ser preguiçoso. Você tem que saber acordar cedo para trabalhar. Mas você também tem que saber chegar em casa. Você tem que saber cuidar da sua família. Você tem que dar assistência a ela. Você tem que viver cada fase da sua vida. A fase laboral, a fase familiar, a fase de crente no meio da igreja. Você não precisa entrar de cabeça só no trabalho e viver e respirar só pelo trabalho. Outras coisas vão começar a sofrer. Outras coisas na sua vida vão começar a desesperar. E às vezes você pode morrer no trabalho. Tão distraído, tão ocupado só com um lado, que muitas vezes você pode perder a vida no próprio trabalho. Eu tive um colega que trabalhou comigo quando trabalhava na Coelba, né? Ele era um menino prodígio no curso de formação que a gente fez na escola de engenharia. Era um menino prodígio. E ele se empregou primeiro na Coelba, depois eu me empreguei junto a ele, mas ele morreu. Porque para ele não tinha hora. Era trabalho o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E ele morreu distraído no próprio trabalho. Focado somente naquilo. Jovenzinho. Conhecia tudo, usava todos os equipamentos de segurança, mas a sede por mostrar que era o melhor da turma, do quadro, de tudo. Ele foi fazer um fechamento de uma rede no final de circuito, sozinho, quis fazer só. Foi só, sem orientação de ninguém. Chegou lá, ele morreu eletrocutado. Ele não sabia que a rede já estava liberada, que o circuito já estava energizado. E aí? Mas por que eu estou trazendo esse exemplo? A gente chorou, a gente se lamentou por uma distração. Se você foca só na vida do trabalho e se empenha só para isso, você pode entrar em um caminho assim, irmão. Você não pode ser preguiçoso, mas você não pode fazer o trabalho o único ponto da sua vida. Você tem outras coisas importantes na vida. Salomão está nos mostrando aqui. Você não pode ser preguiçoso porque a própria Bíblia diz que aquele que não trabalha não coma. Então quem não trabalha não se vista. Quem não trabalha, quem não se dedica não terá oportunidades. Você tem conta para pagar. Você precisa alimentar sua família, você precisa ter lazer, saúde, você precisa de uma aposentadoria. E estas coisas necessárias debaixo do sol, debaixo da vida, só vêm com a vida laboral. Você não ganha uma aposentadoria de presente. Naturalmente não é assim. Tome cuidado para que você não fadigue as suas emoções na busca dessas coisas e estoure o limite do seu corpo. Cuide do seu corpo para que você trabalhe bem. E para que você chegue bem em casa. Para que você tenha disposição quando chegar em casa e sua família. Não adianta, meu irmão, ser o melhor profissional e não chegar em casa no final do dia como esse meu amigo. Ele deixou filhinhos e uma esposa desamparada.
Não adianta, e você deve ser o melhor profissional, mas você tem que entender que o trabalho é para cuidar do lar, da família e de outras coisas. Talvez você precise colocar um freio na sua vida laboral com prudência. Se você não botar o freio, Deus vai dar o freio. Ele pode tirar o trabalho para que você possa refletir melhor e ser o melhor trabalhador. Às vezes Deus faz isso. Depois que você e outros possam entrar num caminho de vaidade na profissão, no empreendimento, no trabalho, na vida natural, você pode ver que esses empreendimentos que você faz, essas conquistas que você busca, no final, quando bater no seu coração a decepção, você vai ver que no final da vida não valeu a pena. Tem pessoas, irmãos, que não cultivam o melhor dessa vida porque pendem a sua vida somente para um lado. Nós não podemos pender a nossa vida somente para um lado. A vida tem um leque de coisas importantes, meus irmãos. Não idolatre o trabalho, nem a profissão, e nem se faça um Deus no trabalho. Não faça dessa categoria debaixo do sol, que é a vida do trabalho, como um ídolo, ou você se apresente como um Deus. Você é mortal e você precisa depender de Deus. É Deus que vai lhe dar sabedoria para você ser um melhor profissional. E Ele espera que o fruto disso seja a glória dEle, não seja a sua vaidade. Ele espera que você ser o melhor profissional não seja para você chegar numa roda de amigos e dizer: agora eu consegui a carteira da UAB. Somente por sua vaidade. Ou porque agora você tem a carteirinha do engenheiro. Ou porque agora você tem o seu código de ética lá profissional médica e agora você é um médico para a vaidade. Isso não glorifica a Deus. Não idolatre o seu trabalho debaixo do sol. Agora veja o verso 21. Verso 21, o pregador vai nos fazer considerar que a produtividade deve passar por sabedoria, ciência e destreza. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. O velho mestre está dizendo aqui que nós devemos ter a vida laboral debaixo dessas coisas. Seja sábio, tenha conhecimento e tenha habilidade. Precisamos desses requisitos, meus irmãos, para uma vida de trabalho. Mas no mesmo fôlego ele vai dizer que esse legado vai ficar para outros. A gente não pode perder isso de vista. Ele diz: contudo deixará o seu ganho como porção a quem não se esforçou. O legado de toda a sua vida vai ficar nessa vida debaixo do sol. É isso que Salomão quer dizer. Por isso você não pode se elevar à vaidade e nem pode fazer disso um ídolo e nem pode se tornar um Deus nisso. Irmão, pode sentar, meu irmãozinho. Não me distraio aqui. Obrigado, viu? Porque às vezes a gente se distrai com o movimento, irmãos. Viu? Não é nada de pessoal, não. Então, assim, Salomão está dizendo que porque o legado da nossa vida vai ficar para outros, a gente tem que ter essa consciência. Por isso que a gente não deve se envaidecer e nem fazer do trabalho um ídolo e nem se tornar um Deus no trabalho. A gente vai passar, o legado da nossa vida laboral vai ficar. Você deve construir com destreza, sabedoria e conhecimento, mas ter consciência de que isso vai ficar. Eu não vou ser o último pastor dessa igreja. Você não vai ser o último profissional do campo que você faz. Nós vamos deixar um legado aqui. E por isso nós não podemos nos envaidecer e nem nos tornar Deus dessas coisas. Também isso é vaidade e grande mal. Por isso que Salomão está dizendo. Quem levar a vida do trabalho nesse sentido, vai ver que no final é vaidade e grande mal. Não faz sentido, é vapor. Versos 22 e 23. Porque quem tem um homem de todo o trabalho que da fadiga do seu coração, em que ele trabalha debaixo do sol? Porque os seus dias são dores, o seu trabalho é desgosto, até de noite não descansa o seu coração, e também isso é vaidade, sabe? Aquela pessoa que faz isso,
Salomão está retratando aquela pessoa que faz isso. Ela trabalha, vive só para trabalhar, trabalho, produzir, e ela vive ansiosa nisso. A vida não é só isso, meu irmão. Você às vezes trabalha tanto, tem aquela planilha para preencher, leva para casa, a mulher quer atenção e você está lá na planilha. O marido quer atenção e você está lá na planilha. Os filhos querem falar com você e você está ali, trabalho. Dorme pensando no trabalho, dorme pensando no supervisor, dorme pensando na planilha, no gerente. Sua vida vai estourar, vai sucumbir. Calma, respira. Isso serve para todos aqui, a começar de mim. Nós temos que ter responsabilidades, mas a gente não pode estourar. A gente tem que ter tranquilidade, pôr o pé no chão, ter vida equilibrada, saber que o trabalho pode nos adoecer ou pode nos trazer benefícios. Viver sob pressão na vida da profissão, meus irmãos, é perigo. Quem dorme pensando no trabalho, no supervisor, nessas coisas, e não tem o direito de gozar de outros benefícios da vida. Irmãos, Deus nos deu trabalho para que a gente viva com leveza e não com ambição. A ambição é que coloca a gente nessa rota. A ambição de ser melhor a cada dia. Tem pessoas no mundo, e o mundo está cheio dessas pessoas que querem isso. E sabe o que acontece com essas pessoas, meus irmãos? Elas muitas vezes chegam em casa e não percebem que aquele menino já criou bigode. Já pensou nisso? O menino já criou bigode, ele nem percebeu. A menina já está usando sutiã. E ele nunca percebeu isso. Por quê? Porque só olhou para um lado, não olhou para o outro. Isso é um problema, nós devemos tratar. Nós não podemos ficar sufocados por tanto trabalho e ser ausente na família, em casa. E ainda há aqueles, ouçam, que presumindo que a vida e a formação acadêmica deve ser comparado com as melhores coisas da vida, o melhor prestígio para galgar as melhores promoções, que nem pensam em casar. Casar é bíblico, irmão. Você precisa do trabalho para casar, mas tem gente que quer trabalhar e o casamento fica para depois. Tem pessoas que querem tanto trabalhar e não querem construir uma família, querem criar um cachorrinho. Eu tenho um cachorro é bom. Mas cachorro é cachorro, irmãos. O mundo hoje transforma o cachorro em gente. Passarinho e essas coisas. Não querem ter filhos, não querem constituir família. Filho dá mais trabalho do que cachorro, é verdade. Aí a pessoa quer um cachorrinho, mas não quer criar um filho. Mas você sabia que quando você envelhecer, os filhos que você educou são aqueles que vão te sustentar? A melhor herança não é o dinheiro na conta, é o filho. Porque o filho é a melhor herança, a palavra de Deus diz isso. Por isso eu enchi minha aljava, né? Estou fazendo apologia para isso. Eu só quero encorajar você a entender que você precisa olhar por esse lado da sua vida também. Você precisa ser um bom profissional, mas você precisa ter família. Você precisa ter filho, criar filhos, educar para a glória de Deus. Trabalhar e ter condição para sustentá-los, sim. Mas não viver só para trabalhar e esquecer que existem outras belezas na vida. Quem é mulher aqui sabe muito bem, quem é mãe aqui sabe muito bem. Filho dá trabalho, mas é bom ser mãe. Pai sabe que filho dá trabalho, mas é bom ser pai. Nós nos sentimos mais completos como somos pais e mães. Eu respeito a sua posição, mas eu quero que você considere também isso. Pense no seu futuro. A sua maior herança não é a sua profissão. Porque, irmãos, a profissão em algum momento ela pode passar. E filhos vão ficando conosco. Eu penso que é bom trabalhar, se capacitar para viver e viver a vida completa. Ser um bom profissional, ser um excelente profissional, mas construir uma família e desenvolvê-la na fé é algo que não tem preço. Quando você envelhecer, suas forças acabarem, quem vai cuidar de você debaixo do sol é a sua maior riqueza, que é o seu filho e sua filha.
Verso 24. No verso 24, Salomão que é observador da vida, ele vai nos dar os seus conselhos finais aqui. Nessa exposição dessa nossa saga de vida laboral debaixo do sol. Ele diz assim: nada melhor para o homem que comer, beber ou fazer a sua alma gozar, ou goze sua alma do bem do seu trabalho. No entanto, vi que isso vem da mão de Deus. Olha a perspectiva. A primeira perspectiva agora toda era na vida debaixo do sol, mas agora parece que Salomão olha para aquele que está acima do sol. O trabalho, ele está dizendo que vem da mão de Deus, Deus é que concede. Então o nosso trabalho é para o nosso desfrute, para que você goze bem, para que você possa proporcionar pela instrumentalidade do trabalho, e lógico, com Deus, a bênção para a sua família. Você dá comida para a sua família, você dá de beber para a sua família e lazer para a sua família por causa do trabalho. Será impossível as coisas mínimas da sua vida ou da sua família em desfrute se fazerem presentes se você não estiver trabalhando e Deus estiver lhe abençoando no trabalho que você faz. As coisas que podemos desfrutar com leveza do nosso trabalho são dádivas que Deus dá. Deus está interessado, meu irmão, que você possa desfrutar delas. Ele quer que você tenha, assim, uma morada boa. Ele quer que você tenha conforto, que você dê acessibilidade à sua família. Deus está interessado que você tenha com que calçar, com que comer, com que vestir. E dentro disso, o fundamental é ter Deus no seu trabalho, ter Deus contigo no seu trabalho. É você se encontrar na vida laboral com Deus. Eu não estou aqui dizendo que Deus quer que você enriqueça por causa do trabalho. Talvez esse não seja o caminho que Deus destinou para você. E você não deve buscar isso com ansiedade. Deus pode tornar você bem amparado, rico, se Ele quiser. O fundamental não é as riquezas deste mundo. O fundamental é estar apegado a Deus na vida laboral. Isso é tudo o que nós precisamos. Se você não enriquecer no trabalho que você faz, sendo autônomo, sendo profissional, sendo empresário, microempresário, esse não deve ser o dilema da vida. O bom da vida é estar apegado a Deus no que nós fazemos. Seja você advogado, seja você médico, seja você um padeiro, seja você um pastor, seja quem for. É estar apegado a Deus, sabendo que este trabalho é o instrumento que Ele lhe deu para você glorificá-lo. Trabalhar com Deus de maneira correta, sóbria, equilibrada, isso faz do nosso trabalho a ferramenta que glorifica a Deus. Um dia, conversando com um pastor muito experiente, para falar da minha vida, das minhas frustrações, debaixo do sol, e aí eu cheguei para ele e disse assim: pastor, eu tenho cuidado da minha vida, eu não tenho tido muito cuidado da minha vida secular. Aí o pastor disse assim para mim: pastor Bruce, vida secular? Eu disse: é, pastor, a vida secular, o trabalho, as coisas que eu empreendo, eu não tenho tido tantas alegrias ultimamente nisso. Vida secular não, irmão. Tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus. O trabalho é um instrumento para a glória de Deus. Aquilo ali virou a chave da minha cabeça, meus irmãos. Ele não eliminou a expressão vida secular, porque é uma coisa do cotidiano. Mas ele linkou isso com a glória de Deus. Ele me fez enxergar que tanto as coisas espirituais como as coisas naturais que nós produzimos é para a glória de Deus. O seu trabalho tem que ser para a glória de Deus. Você precisa estar pegado no seu trabalho com Deus. De que maneira você vai ser honesto no seu trabalho? Porque quando você está desapegado a Deus no trabalho, você acorda tarde, você bota um atestado falso. Você vai num médico que você confia, que você conhece, só para pegar um atestado para ficar uns dias em casa. Ô pensamento desgraçado, corrupto, é pecado. Quando se apega a Deus, se faz o trabalho para a glória de Deus, como se está fazendo a Cristo. Paulo diz isso em suas cartas. Muitos irmãos eram servos, escravos, trabalhadores, escravos, mas Paulo estava dizendo: olha, sirvam a eles como se vocês estivessem servindo a Cristo.
Trabalhem como se você estivesse trabalhando para Deus. Seja você autônomo, começando a sua carreira profissional, o jovem trainees, aprendiz, ou um profissional sênior, se apegue a Deus em tudo que você faz. Tenha a vida laboral como um instrumento para a glória de Deus. Porque no verso 26, Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador ele dá trabalho para que ajunte e amotue, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Isso também é vaidade, correr atrás do vento. O que Salomão está dizendo aqui? Perfeitamente contextualizado, meu querido. Essa sabedoria, conhecimento e prazer da vida laboral vem de uma profissão equilibrada com Deus. Então, se você equilibra a sua vida com Deus no trabalho, você vai sentir no trabalho isso. Você vai sentir que seu trabalho acontece com sabedoria, conhecimento, e você tem prazer. Você tem prazer de levantar para trabalhar segunda-feira? Se você não tem, é porque você não está equilibrado com Deus no seu trabalho. Se você, para acordar, você acorda já arretado, né? Dá um murro no despertador. Puf! Pega aquele ônibus lotado de novo. É porque está faltando equilíbrio. Está faltando sabedoria, conhecimento, prazer. São coisas que Deus dá para o desenvolvimento da vida do trabalho. De tal maneira, isso reflete nos nossos relacionamentos também, lá no trabalho, na igreja. Não deixe de congregar por causa do trabalho, já falei isso, mas também não deixe de estudar. Não deixe de vir à igreja por causa do trabalho, mas não deixe do trabalho também. Não abandone o trabalho. Eu preciso me desempregar para vir para a igreja agora, pastor. Não. Precisa de conhecimento e sabedoria e prazer nas coisas que você faz. Você tem que harmonizar isso. Você precisa agora colocar a sua vida do trabalho em harmonia com Deus, debaixo deste sol que você vive. 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. O trabalho é uma dádiva, eu disse, repito, e sigo nesse pensamento. Ele deve ser um exercício que glorifique a Deus. Você que está me ouvindo pode estar se dizendo: pastor, eu me encontro desequilibrado nessa questão. Eu tenho trabalhado em demasia, eu tenho feito da minha família como segundo plano, a minha formação profissional tem sido mais, eu tenho colocado ele em primeira instância, não tenho me comprometido com as coisas da família nem da igreja. Você está em desequilíbrio, está desequilibrado, não tem glorificado a Deus. No final você vai ficar como Salomão, desencantado. Eu lhe digo, é bom que você comece a pensar sobre isso. Que você clame a Deus, meu irmão, nessa manhã, Ele peça equilíbrio para que você possa transitar nessas coisas. Você não precisa abandonar os estudos, você não precisa abandonar a formação, você não precisa se desempregar. Você precisa se reencontrar com Deus nessa categoria do trabalho, da formação debaixo do sol. E eu espero que você faça isso, porque senão você vai levar o trabalho e a profissão como um escape, como um escapismo. Você não vai querer enfrentar de frente os problemas da sua família e ficar somente no trabalho. Você não vai querer enfrentar os problemas de relacionamentos que você tem lá dentro da sua família, com seu cônjuge, filho e tudo mais, e vai ficar somente entregue ao trabalho simplesmente para escapar de problemas. Isso é imaturidade. E Deus dá ao pecador o trabalho, Deus dá ao homem santo, ao homem equilibrado, prazer, alegria e conhecimento no trabalho, mas o homem que não tem Deus e que não está com Deus na sua vida laboral, o que ele faz? Trabalhe, dá trabalho para que ele se canse, para que ele ajunte e no final entregue àqueles que são de Deus. Quando é que isso vai acontecer, meus irmãos? E aqui eu encerro. Isso aqui tem 2 pontos. Talvez você diga: pastor, mas eu estou vendo tanta gente trabalhando e prosperando, e são ímpios.
E eu sou crente e ainda não tenho gozado tanto de todos os benefícios que eu gostaria. Deus ao seu tempo dará, meu irmão, o pagamento. Essa recompensa que Deus promete aqui na palavra, e virá como benefício para aqueles que honram a Deus na vida laboral, muitas vezes vai acontecer aqui e outras vezes não vai acontecer nesse mundo debaixo do sol que nós vemos agora. Mas quando Jesus vier, quando Ele vier governar essa vida com justiça, quando Ele vier governar este mundo com a sua autoridade, com o seu cetro de justiça, você sabia que você vai continuar trabalhando no céu? Você sabia que você vai continuar servindo a Deus? E o céu não vai ser aquele negócio de você ficar na nuvem, sentado numa rede, tocando uma harpa? Então você precisa honrar a Deus no trabalho agora. Para quando você chegar no céu, você continuar honrando a Ele no trabalho. E vai honrar, claro. E aqui, quando Jesus estiver governando essa terra, quando Ele estiver com o reino milenar, governando e mostrando que o mundo é viável, sendo governado teocraticamente, o governo de Deus, você estará trabalhando com prudência, com sabedoria, com graça, e você vai gozar de tudo aquilo que os homens construíram debaixo deste sol. Você já parou para pensar que quando Jesus vir governar esse mundo, você vai estar aqui, vai ter celular, vai ter carro, vai ter empresa, vai ter tudo, irmãos. Ou você acha que vai ter um retrocesso? E a gente vai andar com turbante, com aquela coisa toda do passado? Não. Vai ter iPhone, vai ter tudo isso. A vida vai continuar como acontece aí. Mas teremos um governo justo. O trabalho vai dar um resultado diferente. O seu esforço terá um resultado excelente. Que Deus possa nos dar graça e a gente possa ter prudência na vida do trabalho. Vamos ficar de pé? Senhor, a gente trabalha tanto e às vezes esquece de apegar a nossa vida do trabalho contigo. E às vezes nós fazemos sofrer e enfermar muitas coisas que são importantes na vida. A família é uma delas. Te pedimos perdão, Senhor. Nos ajude a olhar a vida debaixo do sol, na perspectiva acima do sol, sabendo que o trabalho é um instrumento para a glória de Deus. Obrigado pelo trabalho que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá o caminho da sabedoria, do conhecimento e do prazer. Obrigado porque o Senhor nos deu saúde para trabalhar. E obrigado pela instrução da Tua palavra, que nos diz que o trabalho não é tudo. É um meio. O Senhor é tudo. Se o Senhor não estiver conosco no nosso trabalho, nós estaremos desequilibrados. E desequilibrado estará tudo em nossa volta. Nosso casamento, nossa criação de filhos, nossas relações, nosso envolvimento com a igreja. Ó Deus, nos livre desse desencanto. Nos livre dessa tristeza, dessa ansiedade. E faz com que nós tenhamos prudência no trabalho. Nos ajude também, Senhor, a olhar com sabedoria o futuro. Descansando e esperando e entregando tudo nas suas mãos. Plantando agora, edificando agora. Para no futuro, Senhor, na nossa velhice, no nosso cansaço, a gente tenha a tranquilidade que o Senhor estabelece por meio daquilo que nós edificamos aqui com sabedoria. São estas bênçãos que nós te pedimos, Senhor. No nome de Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos.